O tecido do vestido de noiva arranhava levemente a pele de Mariana, enquanto ela ajustava o véu pela 10ª vez nos últimos 5 minutos. O espelho do pequeno quarto da igreja refletia uma mulher de 32 anos que tentava esconder o nervosismo atrás de um sorriso que não chegava aos olhos castanhos. R$3.000. Era quanto havia custado aquele vestido, fruto de 3 meses inteiros economizando cada centavo do salário como coordenadora de projetos. O aroma de rosas brancas misturado com eucalipto invadia o ambiente, enquanto o som abafado do órgão ecoava pelas paredes de mármore da Igreja Nossa Senhora do Brasil. Mariana respirou fundo, tentando acalmar o coração que batia descompassado. Em poucos minutos estaria caminhando pelo corredor central diante de 200 convidados para se casar com Tiago Carvalho Ramos, o homem com quem namorava há 4 anos. Uma batida suave na porta a fez se virar. Carolina, sua melhor amiga desde a faculdade, entrou com o buquê de rosas brancas nas mãos e um sorriso que parecia forçado. "Mari, você está linda", disse Carol, mas havia algo estranho em sua voz. "O Tiago já chegou?" Mariana franziu as sobrancelhas. "Não sei, não o vi desde ontem. Por que está perguntando?" Carol hesitou, mexendo nervosamente nos cabelos castanhos presos em um coque elegante. "É que... Bem, tentei ligar para ele mais cedo e não consegui falar." "Deve estar nervoso também", Mariana respondeu, pegando o buquê das mãos da amiga. Homens sempre ficam mais ansiosos que as noivas. Lá fora, o murmúrio dos convidados crescia. Mariana podia imaginar sua mãe, Vera Lúcia, sentada na primeira fileira, com o vestido azul marinho que haviam escolhido juntas na semana anterior. A costureira aposentada havia insistido em fazer pequenos ajustes no vestido da filha, cada ponto dado com o amor de uma mãe que via a filha realizar um sonho. "Mariana!" A voz do padre João Miguel chegou através da porta. "Está na hora." O coração dela disparou. Carol segurou sua mão por um instante, apertando com força. "Vai dar tudo certo, Mari. Eu tenho certeza." Mariana assentiu, respirou fundo mais uma vez e abriu a porta. O corredor lateral da igreja estava vazio, exceto pelo padre que a aguardava com um sorriso paternal. Através das portas de vidro fosco, ela podia ver as silhuetas dos convidados, todos voltados para o altar. "Pronta?" perguntou o padre João Miguel, um homem de 60 anos que havia batizado Mariana quando ela era bebê. "Pronta", ela sussurrou, embora as mãos tremessem ligeiramente. As portas se abriram e a marcha nupcial começou. Os convidados se levantaram em uníssono, mas Mariana só tinha olhos para o altar. Onde estava Tiago? O local ao lado do padre estava vazio. Ela começou a caminhar, cada passo ecoando pelo silêncio que se instalara na igreja. Os murmúrios começaram baixo, quase imperceptíveis, mas foram crescendo conforme ela se aproximava do altar e a ausência do noivo se tornava óbvia. "Onde está o Tiago?" sussurrou alguém na terceira fileira. "Não sei, não o vejo", respondeu outra voz. Mariana sentiu as pernas fraquejarem, mas continuou caminhando. Talvez ele estivesse atrasado. Talvez houvesse explicação. Talvez... O celular de Carol vibrou alto demais, o som cortando a música como uma lâmina. A melhor amiga, que caminhava atrás de Mariana como madrinha, parou de súbito e olhou para a tela. Sua expressão mudou completamente. "Mari!" ela chamou, a voz quebrando. Mariana se virou, ainda no meio do corredor. "O quê?" Carol se aproximou, as mãos tremendo enquanto segurava o telefone. É uma mensagem do Tiago." O órgão parou de tocar. O silêncio na igreja era ensurdecedor, quebrado apenas pelos sussurros cada vez mais altos dos convidados. Mariana sentiu o mundo girar ao seu redor. "O que ele disse?" Carol fechou os olhos por um momento, como se reunisse coragem. "Ele disse... Não consigo. Desculpe." As palavras atingiram Mariana como um soco no estômago. Ela cambaleou, e Carol a segurou pelo braço. Os murmúrios se transformaram em conversas abertas, enquanto os convidados percebiam que algo estava terrivelmente errado. "Não pode ser", Mariana sussurrou. "Não pode ser verdade." Mas era. O altar continuava vazio. Tiago não estava ali. Não viria.
Os flashes dos celulares começaram a disparar. Mariana viu as telas iluminadas direcionadas para ela, capturando cada segundo de sua humilhação. As risadas maliciosas começaram discretas, mas foram se espalhando como fogo. Coitadinha, alguém comentou alto demais. Eu sabia que ia dar problema, disse outra pessoa. Imagina o vexame. Mariana sentiu as lágrimas queimarem os olhos, mas se recusou a chorar ali, diante daquelas pessoas que pareciam mais interessadas no drama do que em sua dor. Ela se virou para sair, para correr, para fugir daquele pesadelo, quando uma voz masculina e grave cortou o burburinho. Com licença. Todos se viraram para ver quem havia falado. Era Gabriel Henrique Moreira, seu chefe na empresa de arquitetura, onde trabalhava há 3 anos. Ele caminhava pelo corredor lateral com passos firmes e determinados, vestindo um terno escuro impecável, que realçava seus 38 anos bem vividos. Mariana ficou paralisada. O que Gabriel estava fazendo ali? Ela nem sabia que ele havia sido convidado. Na verdade, mal conversavam sobre assuntos pessoais no trabalho. Ele era conhecido por sua frieza profissional e distanciamento emocional. Gabriel se aproximou dela, seus olhos escuros encontrando os dela. Havia algo diferente em sua expressão, uma intensidade que ela nunca havia visto antes. Ele parou bem ao seu lado e se inclinou levemente, sussurrando apenas para ela ouvir. Finge que sou o noivo. Mariana piscou várias vezes, achando que havia ouvido errado. O quê? Confie em mim, ele disse baixinho, mas com firmeza. Pelo menos uma vez na vida, confie em mim. Antes que ela pudesse responder, Gabriel se dirigiu ao padre João Miguel, que observava a cena com expressão confusa. Padre, peço desculpas pelo atraso. Gabriel disse alto o suficiente para todos ouvirem. Tive um problema no trânsito, mas estou aqui agora. O padre piscou várias vezes, claramente perdido. Mas você não é o... Sou Gabriel Moreira, ele interrompeu, estendendo a mão. O noivo. Os murmúrios cessaram. A igreja inteira ficou em silêncio absoluto, todos tentando entender o que estava acontecendo. Mariana estava tão chocada quanto o resto dos presentes, mas algo na voz firme de Gabriel, na confiança com que ele se apresentou, fez com que ela não o contradissesse. Carol a olhava boquiaberta, sem entender nada. Vera Lúcia, na primeira fileira, parecia prestes a desmaiar. Mas Gabriel permaneceu calmo, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Bem, padre João Miguel gaguejou, claramente improvisando. Se é esse o caso, podemos prosseguir. Gabriel ofereceu o braço para Mariana. Ela o olhou nos olhos, tentando entender o que estava acontecendo, por que ele estava fazendo aquilo. Mas não havia tempo para perguntas. 200 pessoas os observavam esperando uma decisão. Ela segurou o braço dele. Juntos, caminharam os poucos metros restantes até o altar. O padre, ainda confuso, mas tentando manter a compostura, começou a cerimônia. As palavras ecoavam pela igreja como se viessem de muito longe. Mariana mal conseguia se concentrar no que estava sendo dito. Gabriel Henrique Moreira aceita Mariana Oliveira Santos como sua esposa para amá-la e respeitá-la na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, todos os dias de sua vida. Aceito, Gabriel respondeu sem hesitar, sua voz firme ecoando pela igreja. Mariana Oliveira Santos aceita Gabriel Henrique Moreira como seu esposo para amá-lo e respeitá-lo na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, todos os dias de sua vida? Mariana sentiu todos os olhares sobre si. Gabriel a observava intensamente, como se tentasse transmitir alguma mensagem silenciosa. Ela pensou em Tiago, que a havia abandonado. Pensou na humilhação que estava vivendo. Pensou na chance que Gabriel estava lhe dando de sair dali com alguma dignidade. Aceito, ela sussurrou. O padre, suando frio, prosseguiu rapidamente com a cerimônia. Quando chegou a hora das alianças, Gabriel surpreendeu a todos tirando um anel do próprio dedo mindinho e colocando no dedo de Mariana. Ela fez o mesmo com a aliança que havia comprado para Tiago. Pelo poder que me foi conferido, eu os declaro marido e mulher. Padre João Miguel disse apressadamente. Pode beijar a noiva. Gabriel se aproximou dela.
O tempo pareceu parar enquanto ele segurava suavemente o rosto dela entre as mãos. O beijo foi breve, quase casto, mas Mariana sentiu uma eletricidade que nunca havia experimentado antes. Era como se todo o seu corpo despertasse para algo novo e desconhecido. Quando se separaram, a igreja explodiu em aplausos confusos. Alguns convidados batiam palmas por educação, outros sussurravam teorias sobre o que havia acontecido. Mariana se virou para a plateia, vendo o mar de rostos perplexos. Sua mãe estava chorando, mas ela não conseguia dizer se eram lágrimas de alívio ou de choque. Carol a olhava como se ela fosse uma completa estranha. Mas não importava. Ela havia se casado. Não com o homem que amava, mas havia se casado. Não havia sido humilhada publicamente. Enquanto caminhavam de volta pelo corredor, agora como marido e mulher, Gabriel sussurrou em seu ouvido: "Agora precisamos ir para a recepção. Você consegue?" Mariana assentiu, ainda em estado de choque. "Por que você fez isso?" "Depois eu explico." Ele respondeu baixinho. Agora sorria. Somos recém-casados. E assim, Mariana Oliveira Santos se viu casada com Gabriel Henrique Moreira, o chefe frio e distante que mal conhecia, depois de ser abandonada no altar pelo homem que amava. Enquanto saíam da igreja sob uma chuva de pétalas de rosas, ela não podia imaginar que aquela decisão desesperada mudaria sua vida para sempre. O salão do Hotel Tivoli, com seus lustres de cristal e decoração dourada, parecia um cenário surreal para a situação em que Mariana se encontrava. Os arranjos de flores brancas que havia escolhido com tanto carinho semanas atrás, agora pareciam zombar dela, testemunhas silenciosas de um casamento que não deveria ter acontecido daquela forma. Gabriel permaneceu ao seu lado durante todo o trajeto da igreja até o hotel, mantendo a fachada de marido atencioso. No carro dele, um BMW escuro que cheirava a couro e perfume masculino caro, eles haviam trocado apenas algumas palavras necessárias sobre como proceder na recepção. "Temos que manter a representação pelo menos até o final da festa", Gabriel havia dito, dirigindo com as mãos firmes no volante. "Depois conversamos sobre como resolver isso." "Resolver isso?" Mariana havia repetido, ainda processando a magnitude do que acabara de acontecer. "Gabriel, eu nem sei por que você fez o que fez. Ninguém merece passar pela humilhação que você estava prestes a viver." Ele respondeu simplesmente, os olhos fixos no trânsito de São Paulo. "Especialmente não você." Agora, parados na entrada do salão de festas, Mariana tentava respirar fundo e se preparar para mais algumas horas de teatralização. Os convidados já haviam chegado e os esperavam com olhares curiosos e sussurros mal disfarçados. "Pronta?" Gabriel perguntou, oferecendo-lhe o braço novamente. "Não," ela respondeu honestamente, "mas não temos escolha, temos?" Eles entraram no salão sob os olhares atentos de todos os presentes. A banda, contratada para tocar durante a recepção, começou uma música romântica, como se nada de extraordinário tivesse acontecido. Mariana reconheceu a melodia que havia escolhido para a primeira dança com Tiago. A ironia da situação quase a fez rir, se não fosse tão perturbadora. Carol se aproximou deles assim que entraram, ainda com expressão de completa perplexidade. "Mari, eu preciso falar com você." Ela sussurrou urgentemente. "Em particular." "Depois," Gabriel interveio educadamente. "Agora precisamos cumprimentar os convidados." A melhor amiga de Mariana o olhou com desconfiança, mas assentiu. "Está bem, mas depois eu quero explicações." Os minutos seguintes foram uma sucessão de cumprimentos forçados e conversas estranhas. Os convidados claramente não sabiam como reagir à mudança inesperada de noivo. Alguns fingiam que nada havia acontecido, outros faziam perguntas indiscretas que Gabriel desviava com habilidade diplomática. "Então você é o Gabriel de quem a Mariana sempre falava", comentou uma prima distante com um sorriso forçado. Mariana piscou surpresa. Ela nunca havia mencionado Gabriel para ninguém da família. Mal conversavam no trabalho, além do estritamente profissional. "Sim," Gabriel respondeu sem perder a compostura. "Mariana sempre foi muito reservada sobre nossa relação. Preferíamos manter as coisas discretas." A facilidade com que ele mentia deixou Mariana impressionada e ligeiramente desconfortável.
Como ele conseguia parecer tão natural em uma situação completamente surreal. Vera Lúcia se aproximou deles, os olhos vermelhos de tanto chorar. A mãe de Mariana era uma mulher pequena e delicada, com cabelos grisalhos sempre bem arrumados e um sorriso gentil que agora estava misturado com confusão. Filha, ela começou hesitante. Eu não entendo nada do que aconteceu hoje. Mãe, eu posso explicar. Mariana começou, mas Gabriel a interrompeu suavemente. Senhora Vera, eu sei que isso deve estar muito confuso. Ele disse com uma gentileza que Mariana nunca havia visto antes. Mariana e eu estávamos juntos há algum tempo, mas mantínhamos nossa relação em sigilo. Quando soubemos que Tiago não viria, decidimos assumir publicamente nossos sentimentos. A versão de Gabriel era convincente demais, e Mariana se perguntou se ele havia preparado aquela história durante o trajeto até o hotel. Vera Lúcia pareceu aceitar a explicação, ou pelo menos fingir que aceitava. Bem, a mãe disse ainda visivelmente abalada, se minha filha é feliz, então eu também sou. Gabriel sorriu e beijou a mão da mulher mais velha com uma galanteria que fez Vera Lúcia corar ligeiramente. Obrigado por me aceitar na família, senhora. Prometo cuidar bem da Mariana. Enquanto sua mãe se afastava, Mariana olhou para Gabriel com uma mistura de gratidão e perplexidade. Você é muito bom nisso, ela comentou. Em quê? Em mentir convincentemente. Gabriel a olhou com uma expressão indefinível. Não estou mentindo sobre tudo. Antes que ela pudesse perguntar o que aquilo significava, o mestre de cerimônias anunciou que estava na hora da primeira dança dos noivos. Mariana sentiu o estômago se revirar. Dançar com Gabriel, fingir intimidade que não existia, parecia ir longe demais na farsa. Não sei se consigo, ela sussurrou quando ele ofereceu a mão para levá-la até a pista de dança. Vai conseguir, ele disse firmemente. É só mais uma encenação. Mas quando chegaram ao centro da pista e Gabriel a puxou suavemente para perto, Mariana percebeu que não se sentia como encenação. A mão dele na sua cintura era firme, mas respeitosa. A forma como ele a guiava pelos passos da valsa era surpreendentemente natural. Você dança bem, ela comentou genuinamente surpresa. Aulas obrigatórias quando criança, ele respondeu com um meio sorriso. Minha mãe insistia que todo cavalheiro deveria saber dançar. Era a primeira coisa pessoal que ele compartilhava com ela. Mariana se deu conta de que, depois de 3 anos trabalhando na mesma empresa, ela sabia muito pouco sobre Gabriel Moreira, além de sua reputação profissional. Gabriel, ela disse enquanto eles dançavam, ignorando os olhares dos convidados ao redor. Por que você realmente fez isso? E não me venha com essa história de não querer que eu fosse humilhada. Nós mal nos conhecemos. Ele a fez girar graciosamente antes de responder. Talvez seja exatamente por isso. Porque você não me conhece bem o suficiente para julgar minhas motivações. Isso não é uma resposta. É a única resposta que posso dar agora. A música terminou, e eles se separaram para os aplausos dos convidados. Mariana queria insistir na conversa, mas foi interrompida por uma sucessão de pessoas querendo cumprimentá-los e tirar fotos. Gabriel permaneceu ao seu lado durante todo o tempo, representando o papel de marido apaixonado, com uma habilidade que a deixava cada vez mais intrigada. Durante o jantar, sentados à mesa principal que deveria ter sido dela e de Tiago, Mariana observou Gabriel interagindo com os convidados. Ele era educado com todos, respondia às perguntas com diplomacia e demonstrava conhecimento sobre arquitetura que impressionava até mesmo os colegas dela de trabalho que estavam presentes. Como você sabe tanto sobre meu trabalho? Ela perguntou baixinho quando houve uma pausa nas conversas ao redor. Presto atenção, ele respondeu simplesmente. Seus projetos são sempre muito bem elaborados, especialmente aquele para o conjunto habitacional popular. Foi brilhante. Mariana ficou surpresa. Aquele projeto havia sido seu trabalho pessoal, algo em que havia investido horas extras porque acreditava na importância de arquitetura social acessível. Ela não sabia que Gabriel sequer tinha conhecimento dele. Você nunca comentou nada sobre isso no escritório. Há muita coisa que eu não comento no escritório. O modo como ele disse aquilo, com uma intensidade sutil na voz, fez Mariana se questionar
Quantas outras coisas ela não sabia sobre seu chefe. Conforme a noite avançava, ela começou a notar pequenos detalhes sobre Gabriel que havia passado despercebidos durante os anos de trabalho. A forma como ele segurava a taça de vinho, girando-a pensativamente entre os dedos. Como ele escutava atentamente quando alguém falava, fazendo perguntas relevantes que demonstravam interesse genuíno. O jeito como seus olhos escuros se iluminavam quando ele sorria de verdade, não apenas por educação. Mariana. Carol apareceu ao lado dela durante uma pausa entre os pratos. Posso falar com você agora? Gabriel se levantou educadamente. Vou cumprimentar alguns convidados. Com licença. Assim que ele se afastou, Carol puxou Mariana para um canto mais reservado do salão. Mari, pelo amor de Deus, me explica o que está acontecendo, Carol disse, os olhos arregalados de preocupação. Uma hora você ia casar com o Tiago, na próxima você está casada com seu chefe. Eu não entendo nada. Mariana suspirou profundamente. Como explicar algo que ela mesma não compreendia completamente? O Tiago me abandonou, Carol. Tu viu a mensagem. Eu estava lá no altar sendo humilhada na frente de todo mundo, e o Gabriel apareceu e me salvou. Te salvou casando contigo? Mari, isso não é normal. Vocês nem se conhecem direito. Eu sei que parece loucura, Mariana admitiu. Mas ele estava certo. Pelo menos eu saí da igreja casada ao invés de abandonada. Pelo menos mantive alguma dignidade. Carol balançou a cabeça. E depois? O que vai acontecer depois? Vocês vão fingir ser casados para sempre? Era uma pergunta que Mariana havia evitado pensar durante toda a noite. A realidade da situação começava a se impor. Eles realmente estavam casados legalmente. Haviam assinado documentos, feito votos diante de um padre e 200 testemunhas. Eu não sei, ela confessou. Não tive tempo de pensar em nada, além de sobreviver a esta noite. Mari, tu precisa conversar com ele sobre isso, seriamente. Não pode deixar as coisas assim. Mariana sabia que a amiga estava certa, mas toda vez que tentava abordar o assunto com Gabriel, ele desviava ou dizia que conversariam depois. E agora, observando-o do outro lado do salão conversando animadamente com alguns convidados, ela se perguntava se realmente o conhecia tão pouco quanto imaginava. Ele parece diferente hoje, Carol observou, seguindo o olhar de Mariana. Mas humano. No escritório ele sempre pareceu tão frio. Era verdade. O Gabriel que estava ali naquela noite era muito diferente do empresário distante que ela conhecia. Havia uma calidez em suas interações que ela nunca havia presenciado antes. Era como se ele estivesse mostrando uma faceta de si mesmo que mantinha escondida no ambiente profissional. Talvez todos nós sejamos diferentes quando não estamos trabalhando, Mariana respondeu pensativamente. Ou talvez ele esteja interessado em ti há mais tempo do que tu imagina. A sugestão de Carol fez o coração de Mariana acelerar de uma forma inesperada. Seria possível? Gabriel havia demonstrado interesse por ela antes, e ela simplesmente não havia percebido? Não seja ridícula, Mariana disse, mais para si mesma do que para a amiga. Ele apenas foi gentil. Qualquer pessoa decente faria o mesmo. Qualquer pessoa decente se casaria com alguém para evitar constrangimento público. Carol ergueu uma sobrancelha. Mari, pensa bem. Isso vai muito além de gentileza. Antes que Mariana pudesse responder, Gabriel retornou à mesa carregando 2 taças de champanhe. As damas estavam com sede? Ele perguntou com um sorriso, oferecendo uma taça para cada uma. Carol aceitou a bebida, mas continuou observando Gabriel com curiosidade mal disfarçada. Gabriel, posso fazer uma pergunta indiscreta? Carol. Mariana tentou interrompê-la. Não, está tudo bem, Gabriel disse calmamente. Qual é sua pergunta? Por que você fez o que fez hoje? Quero dizer, casar com alguém para evitar um vexame público é uma atitude bem extrema, não acha? Gabriel tomou um gole do champanhe antes de responder, seus olhos encontrando os de Mariana por um momento. Às vezes, as situações extremas exigem medidas extremas, ele disse finalmente. E às vezes fazemos coisas que parecem impulsivas, mas que no fundo estávamos querendo fazer há muito tempo. O comentário deixou um silêncio pesado entre os 3. Mariana sentiu o rosto esquentar e Carol arregalou ainda mais os olhos. O que você quer dizer com isso? Mariana perguntou baixinho.
Mas Gabriel apenas sorriu misteriosamente e ergueu sua taça. Um brinde aos novos começos. Enquanto os três brindarão, Mariana se deu conta de que sua vida havia mudado completamente em questão de horas. Pela manhã, ela era noiva de Tiago Carvalho Ramos. Agora, era esposa de Gabriel Henrique Moreira, um homem que aparentemente guardava segredos que ela estava apenas começando a descobrir. A última música da festa havia terminado há mais de uma hora, mas Mariana ainda podia ouvir os ecos da celebração em sua mente. Agora, sentada no banco do passageiro do BMW de Gabriel, ela observava as luzes noturnas de São Paulo passarem pela janela enquanto ele dirigia em silêncio pelas ruas da Vila Madalena. A realidade da situação começava a pesar sobre seus ombros como um manto pesado. Ela estava casada, legalmente casada com um homem que mal conhecia, usando um vestido de noiva comprado para outro homem. A ironia da situação seria cômica se não fosse tão perturbadora. "Para onde estamos indo?" Ela perguntou quando percebeu que não estavam seguindo a rota para seu apartamento. "Para minha casa", Gabriel respondeu, mantendo os olhos fixos no trânsito. "Achei que seria melhor conversarmos em particular sobre nossa situação." Mariana assentiu, embora um nervosismo estranho começasse a se formar no fundo de seu estômago. A casa de Gabriel. Ela nunca havia estado lá. Nunca havia sequer pensado em como seria a vida pessoal de seu chefe fora do escritório. 15 minutos depois, eles pararam em frente a uma casa moderna de 2 andares em um condomínio fechado do bairro. A arquitetura era limpa e sofisticada, com grandes janelas de vidro e linhas retas que refletiam a personalidade meticulosa que ela conhecia dele no trabalho. "Bonita casa", ela comentou enquanto saíam do carro. "Obrigado. Eu mesmo projetei alguns detalhes." Gabriel abriu a porta principal e a convidou a entrar. O interior da casa era surpreendentemente acolhedor, apesar da decoração moderna. Móveis de design conviviam com livros espalhados, plantas bem cuidadas e obras de arte que demonstravam bom gosto e sensibilidade artística. "Quer beber alguma coisa?" ele perguntou, afrouxando a gravata. "Café, vinho, água?" "Vinho seria bom", Mariana respondeu, ainda olhando ao redor com curiosidade. "Gabriel, sua casa não é nada como eu imaginava." "O que você imaginava?" "Sei lá, algo mais frio, mais corporativo." Ele sorriu enquanto abria uma garrafa de vinho tinto. "No escritório eu preciso manter uma imagem. Em casa posso ser eu mesmo." "E quem é você mesmo?" A pergunta saiu antes que ela pudesse se conter. Gabriel pausou o que estava fazendo e a olhou intensamente. "Essa é uma pergunta perigosa, Mariana. Tem certeza de que quer saber a resposta?" O modo como ele disse seu nome, com uma suavidade que ela nunca havia ouvido antes, fez algo estranho acontecer em seu peito. "Acho que, depois do que aconteceu hoje, merecemos ser honestos um com o outro." Ele serviu 2 taças de vinho e gesticulou para que ela se sentasse no sofá de couro marrom. Gabriel se acomodou em uma poltrona próxima, mantendo uma distância respeitosa, mas estudando-a com atenção. "Há quanto tempo você trabalha para mim?" ele perguntou. 3 anos, ela respondeu automaticamente. "Desde que me formei na pós-graduação." 3 anos, 2 meses e 15 dias, Gabriel corrigiu suavemente. "Lembro do dia em que você chegou ao escritório. Usava um blazer azul marinho e estava nervosa para a apresentação do primeiro projeto." Mariana o olhou surpresa. "Você se lembra disso?" "Lembro de muitas coisas sobre você, Mariana. A forma como você morde o lábio quando está concentrada, como seus olhos brilham quando você fala sobre projetos de arquitetura social, o jeito como você sempre agradece o pessoal da limpeza pelo nome." O coração dela começou a bater mais rápido. "Gabriel, você quer saber quem eu realmente sou?" Ele interrompeu, inclinando-se ligeiramente para a frente. "Sou um homem de 38 anos que construiu um império profissional, mas esqueceu de construir uma vida pessoal. Sou alguém que sempre soube exatamente o que queria em negócios, mas que se perdeu completamente quando se trata de relacionamentos." Ele tomou um gole do vinho antes de continuar. "E sou um homem que há 3 anos, 2 meses e 15 dias vem lutando contra sentimentos que sabia que não deveria ter pela funcionária mais talentosa de sua empresa." As palavras ficaram suspensas no ar,
como uma confissão que mudava tudo. Mariana sentiu o mundo girar ligeiramente ao seu redor. Você está dizendo que... Estou dizendo que hoje, quando vi você naquela igreja, abandonada e humilhada, não consegui ficar parado. Não porque fosse a coisa certa a fazer, mas porque a ideia de ver você sofrer me era insuportável. Mariana colocou a taça sobre a mesa de centro com mãos trêmulas. Gabriel, eu não sabia. Nunca imaginei. Como poderia? Sempre fiz questão de manter distância profissional. Era a única forma de conseguir trabalhar perto de você sem enlouquecer. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo som do trânsito distante e o tic-tac do relógio de parede. Mariana tentava processar tudo o que havia ouvido, reorganizar 3 anos de interações profissionais sob uma nova perspectiva. E agora? Ela perguntou finalmente. O que acontece agora? Gabriel suspirou profundamente. Agora temos um problema. Estamos legalmente casados. Anular o casamento imediatamente levantaria suspeitas e poderia nos colocar em uma situação legal complicada. Que tipo de situação legal? Fraude matrimonial. Se alguém decidir investigar e descobrir que nos casamos apenas para evitar constrangimento público, podemos enfrentar processos, especialmente considerando que sou seu chefe. A realidade da situação começou a se impor sobre Mariana como uma onda fria. Então estamos presos. Temporariamente. Conversei rapidamente com meu advogado durante a recepção. Ele disse que o mais seguro seria permanecermos casados por pelo menos 6 meses antes de pedir divórcio. Tempo suficiente para que as coisas esfriem e possamos alegar diferenças irreconciliáveis. 6 meses, Mariana repetiu incrédula. Gabriel, eu mal te conheço. Como vamos viver como casados por 6 meses? Não precisamos viver como casados, ele disse rapidamente. Podemos manter aparências em público quando necessário, mas nossa vida privada não precisa mudar drasticamente. Mariana se levantou abruptamente e começou a andar pela sala. O vestido de noiva, que havia parecido tão bonito pela manhã, agora se sentia como uma fantasia constrangedora. Isso é surreal, ela murmurou. Pela manhã, eu ia casar por amor. Agora estou presa em um casamento de conveniência. Mariana... Gabriel se levantou também, mas manteve distância. Eu sei que não é a situação ideal para nenhum de nós. Não é a situação ideal. Ela se virou para ele, uma mistura de raiva e frustração borbulhando. Gabriel, você destruiu minha vida. Ou melhor, salvou minha dignidade destruindo minha vida. Eu nem sei como me sentir. Você preferia ter ficado no altar abandonada na frente de 200 pessoas? Não sei. Talvez sim. Pelo menos seria honesto. Gabriel deu 2 passos em sua direção, os olhos escuros intensos. E o que temos agora não pode ser honesto? A pergunta a fez parar de andar. O que você quer dizer? Quero dizer que talvez isso não precise ser apenas um casamento de conveniência. Talvez seja uma oportunidade de descobrirmos quem somos longe dos papéis de chefe e funcionária. O coração de Mariana bateu tão forte que ela teve certeza de que ele podia ouvir. Gabriel, eu ainda estou apaixonada pelo Tiago. As palavras saíram como uma defesa automática, mas assim que foram ditas, ela se questionou se eram realmente verdadeiras. Depois do que Tiago havia feito, depois de tê-la abandonado no momento mais importante, o que restava daquela paixão? Está mesmo? Gabriel perguntou suavemente. Porque o homem que você amava te abandonou hoje. O homem que está aqui com você agora te escolheu. A verdade daquelas palavras atingiu Mariana como um soco. Gabriel estava certo. Tiago havia escolhido fugir quando as coisas ficaram difíceis. Gabriel havia escolhido ficar, mesmo que significasse complicar drasticamente sua própria vida. Eu preciso de tempo, ela disse finalmente, para processar tudo isso. Tempo é o que temos, Gabriel respondeu. 6 meses. Mariana olhou para ele. Realmente o observou pela primeira vez fora do contexto profissional. Sem o terno formal, com a camisa ligeiramente amassada e o cabelo um pouco desarrumado, ele parecia mais jovem, mais acessível. Havia uma vulnerabilidade em seus olhos que ela nunca havia notado antes. Gabriel, posso fazer uma pergunta? Claro. Por que nunca disse nada? Sobre o que sentia? Ele sorriu tristemente.
Porque sou seu chefe. Porque você estava com outro homem. Porque achei que seria mais profissional manter distância. Ele pausou. E porque tenho medo de rejeição como qualquer pessoa. A admissão de vulnerabilidade a surpreendeu. O Gabriel Moreira que ela conhecia nunca demonstrava insegurança ou medo. Onde eu vou dormir hoje? Ela perguntou, mudando de assunto, porque não estava pronta para lidar com as implicações emocionais de tudo que ele havia revelado. Há um quarto de hóspedes no andar de cima, ele disse prontamente. Totalmente privativo. Você pode ficar lá o tempo que precisar. E amanhã? Amanhã você vai para sua casa, pega suas coisas e pensa no que quer fazer. Se quiser manter nossa vida separadas durante estes 6 meses, eu entendo. Se quiser tentar conhecer melhor a pessoa que você se casou hoje, eu ficaria honrado. A forma como ele disse honrado, com uma sinceridade tão pura, fez algo se mover dentro do peito de Mariana. Gabriel, eu preciso saber de uma coisa. Qualquer coisa. Se você sentia isso tudo há tanto tempo, por que hoje? Por que escolheu hoje para agir? Gabriel ficou em silêncio por um longo momento, os olhos fixos no vinho em sua taça. Quando finalmente falou, sua voz estava carregada de emoção. Porque vi o homem que você amava te abandonar, e percebi que se eu não agisse naquele momento, perderia você para sempre. Não para ele, mas para a dor que aquilo ia te causar. Ele a olhou diretamente nos olhos. E porque percebi que preferia ter 6 meses com você, mesmo que forçados pelas circunstâncias, do que uma vida inteira me perguntando e se. As lágrimas que Mariana havia segurado durante toda aquela noite surreal finalmente começaram a escorrer por seu rosto. Não eram lágrimas de tristeza pela traição de Tiago, mas algo muito mais complexo, uma mistura de alívio, confusão, gratidão e algo que ela ainda não conseguia nomear. Gabriel se aproximou devagar e, quando ela não recuou, suavemente enxugou suas lágrimas com o polegar. Tudo vai ficar bem, Mariana. Não sei como, mas vai ficar bem. E pela primeira vez naquele dia caótico, ela acreditou que talvez ele estivesse certo. 2 semanas haviam se passado desde o casamento inesperado, e Mariana ainda acordava todas as manhãs com a sensação de estar vivendo a vida de outra pessoa. O apartamento dela na Vila Madalena, que antes parecia acolhedor e familiar, agora se sentia pequeno demais para conter todos os pensamentos confusos que povoavam sua mente. Ela havia decidido continuar morando em seu próprio apartamento, pelo menos temporariamente. Gabriel havia respeitado a decisão sem questionamentos, limitando-se a dizer que ela sempre seria bem-vinda na casa dele quando quisesse. A cortesia e o respeito com que ele tratava toda a situação apenas tornavam as coisas mais complicadas para ela. No espelho do banheiro, enquanto se preparava para mais um dia de trabalho, Mariana observou a aliança dourada em seu dedo anelar. Gabriel havia insistido que usassem as alianças em público para manter a aparência de um casamento normal. O metal frio contra sua pele era um lembrete constante da mudança radical que sua vida havia tomado. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era Carol. Mari, como você está? Faz dias que mal conversamos direito. Estou me adaptando, Mariana respondeu, aplicando o rímel com cuidado. É tudo muito estranho ainda. E como estão as coisas com o Gabriel? No trabalho deve ser super esquisito agora. Mariana suspirou. Na verdade, ele tem se comportado de forma completamente profissional. Talvez até mais distante que antes, se isso é possível. Era verdade. Nos últimos dias no escritório, Gabriel havia mantido uma postura estritamente profissional. Suas interações eram corteses, mas formais, como se nada houvesse mudado entre eles. A única diferença era que ela ocasionalmente o pegava olhando para ela durante reuniões, um olhar intenso que fazia seu coração acelerar antes que ele desviasse rapidamente os olhos. Mari, eu preciso te contar uma coisa, Carol disse, a voz ficando séria. Sobre o Tiago. O estômago de Mariana se contraiu. O que sobre ele? Eu conversei com a Sandra ontem, você sabe, a prima dele. Aparentemente, ele estava com problemas financeiros sérios. Dívidas de jogo. Dívidas de jogo? Mariana quase derrubou o rímel. Que dívidas de jogo? O Tiago nem apostava. Pelo visto, apostava sim, e muito.
A Sandra disse que ele devia uma quantia pesada para umas pessoas perigosas. Por isso fugiu do casamento. Teve medo de te envolver nisso. Mariana se sentou na borda da cama processando a informação. Durante 4 anos de relacionamento, Tiago nunca havia mencionado problemas com jogos ou dívidas. Como havia escondido algo tão sério? Tu tens certeza disso? A Sandra parecia bem preocupada. Disse que ele sumiu depois do casamento, ninguém sabe onde está. Após desligar o telefone, Mariana ficou sentada em silêncio, tentando reorganizar sua compreensão dos últimos eventos. Se Carol estava certa, Tiago não a havia abandonado por falta de amor, mas para protegê-la. A revelação mudava tudo e nada ao mesmo tempo. No escritório, localizado no 22º andar de um prédio moderno na Vila Madalena, o ambiente estava mais agitado que o normal. Mariana chegou alguns minutos atrasada devido ao trânsito e encontrou vários colegas cochichando perto da máquina de café. «Mariana», chamou Roberto, um arquiteto mais velho que trabalhava na empresa há mais de 10 anos. «Parabéns pelo casamento, foi uma surpresa para todos nós». Ela forçou um sorriso. «Obrigada, Roberto. Nunca imaginei que você e o Gabriel... Bem, vocês sempre foram tão discretos». Outras pessoas se aproximaram, fazendo comentários similares. Mariana percebeu que os colegas estavam curiosos, mas cautelosos, claramente sem saber como reagir ao casamento inesperado da coordenadora de projetos com o chefe da empresa. Mari, Júlia, uma arquiteta júnior, sussurrou quando os outros se dispersaram. «É verdade que vocês estavam juntos há tempo? Porque eu nunca percebi nada. Éramos muito discretos». Mariana repetiu a versão oficial, sentindo-se cada vez mais desconfortável com as mentiras. «Bom, pelo menos agora não precisamos mais fingir que não vemos como o Gabriel olhava para você durante as reuniões», Júlia disse com um sorriso maroto antes de se afastar. O comentário deixou Mariana pensativa. Será que realmente havia sinais que ela não havia percebido? Ou as pessoas estavam reinterpretando interações passadas à luz dos eventos recentes? Gabriel chegou ao escritório 1 hora depois, cumprimentando todos com sua formalidade habitual. Quando seus olhos encontraram os de Mariana, ele acenou brevemente antes de se dirigir para sua sala. Por volta das 10 da manhã, a assistente de Gabriel, Beatriz, se aproximou da mesa de Mariana. «O Sr. Moreira quer falar com você em particular. Quando você tiver um momento». Mariana sentiu um frio na barriga. Seria uma conversa profissional ou pessoal? Nos últimos dias, ela havia aprendido que, com Gabriel, a linha entre os dois podia ser muito tênue. Ela bateu na porta da sala dele e entrou após ouvir o entre. Gabriel estava atrás de sua mesa, analisando plantas arquitetônicas, a testa franzida em concentração. Quando a viu, ele se recostou na cadeira. «Feche a porta, por favor». Mariana fez como pedido e se sentou na cadeira em frente à mesa dele. «Você queria falar comigo?» «Sim. Primeiro sobre trabalho. O projeto do complexo residencial em Perdizes está indo bem, mas o cliente quer algumas modificações na área de lazer. Você poderia revisar os desenhos até amanhã?» «Claro, sem problemas». Gabriel assentiu e ficou em silêncio por um momento, os dedos tamborilando na mesa. «E, segundo, como você está lidando com tudo isso?» As perguntas dos colegas, a situação toda. «É estranho», ela admitiu. «Todos parecem estar tentando descobrir sinais de um relacionamento que nunca existiu». «Interessante escolha de palavras», Gabriel disse suavemente. «Que nunca existiu». Mariana sentiu o rosto esquentar. «Você sabe o que eu quis dizer». «Sei». Ele se inclinou para a frente. «Mariana, eu não quero que você se sinta pressionada aqui no escritório. Se a situação ficar muito desconfortável, posso arranjar para você trabalhar em outro departamento, ou até mesmo te ajudar a conseguir uma posição em outra empresa». A sugestão a atingiu como um soco. «Você quer se livrar de mim?» «Não», Gabriel respondeu rapidamente. «É exatamente o oposto. Estou tentando ser justo. Não quero que você sinta que precisa permanecer casada comigo para manter seu emprego». A sinceridade na voz dele a desarumou. «Gabriel, eu não pensaria isso de você. Talvez não conscientemente, mas a situação é complicada. Sou seu chefe e agora também sou seu marido. Isso cria um desequilíbrio de poder que me incomoda». Mariana o estudou por um momento.
Mesmo tentando resolver problemas que ainda nem haviam surgido, Gabriel demonstrava uma integridade que a impressionava. E se eu não quiser mudar de emprego? Ela perguntou. Então teremos que encontrar uma forma de trabalhar juntos profissionalmente enquanto navegamos nossa situação pessoal. Nossa situação pessoal, ela repetiu. É assim que você chama nosso casamento? Gabriel sorriu ligeiramente. Estou tentando ser respeitoso com seus sentimentos. Sei que isso não foi escolha sua. Não foi escolha sua também. Não é bem assim. Eu fiz uma escolha naquele momento na igreja. Talvez não fosse planejada, mas foi uma escolha. Antes que Mariana pudesse responder, o telefone de Gabriel tocou. Era Beatriz, avisando que o cliente do projeto de Perdizes havia chegado para a reunião das 11 horas. Precisamos continuar isso depois, Gabriel disse, levantando-se. Mas Mariana, se você precisar conversar sobre qualquer coisa, pessoal ou profissional, saiba que sempre pode falar comigo. Durante o almoço, Mariana decidiu caminhar pela Vila Madalena em vez de comer no restaurante habitual com os colegas. Precisava de ar fresco e tempo para pensar. A revelação sobre as dívidas de Tiago havia mudado sua perspectiva sobre o abandono no altar, mas não necessariamente sobre seus sentimentos. Ela parou em um café pequeno que frequentava antes de trabalhar na empresa de Gabriel. O lugar tinha apenas 6 mesas e um aroma constante de café recém-moído que sempre a tranquilizava. Mariana? Mariana Santos? Ela se virou e viu Cláudio, um ex-colega da faculdade, se aproximando com um sorriso largo. Cláudio, que surpresa! Eu soube do seu casamento. Parabéns, ele disse, sentando-se à mesa dela sem ser convidado. Foi bem repentino, não foi? Quer dizer, na última vez que conversamos, você estava noiva do Tiago. Mariana forçou um sorriso. As coisas mudaram. Deve ter mudado mesmo para você casar com outra pessoa no mesmo dia. Cláudio riu, mas havia curiosidade maliciosa em seus olhos. As pessoas estão falando, você sabe, dizendo que foi bem estranho o que aconteceu. O constrangimento que Mariana pensou ter evitado no dia do casamento começou a se materializar de forma tardia. Claro que as pessoas falariam. Um casamento de última hora com troca de noivo não passaria despercebido. As pessoas sempre falam, ela respondeu diplomaticamente. É verdade. Mas entre nós, o que realmente aconteceu? O Tiago te largou mesmo? A pergunta direta a irritou. Cláudio, isso é muito pessoal. Desculpa, não quis ser indiscreto. É que foi tão inusitado. Quero dizer, seu chefe aparecendo do nada para se casar contigo? Parece coisa de filme. Mariana terminou o café rapidamente e se levantou. Foi bom te ver, Cláudio, mas preciso voltar ao trabalho. Claro, mas Mari, se você quiser conversar alguma hora, você sabe, desabafar sobre essa situação toda, me liga. Caminhando de volta ao escritório, Mariana percebeu que o constrangimento que Gabriel havia tentado evitar estava apenas sendo postergado. Mais cedo ou mais tarde, ela teria que enfrentar as especulações e fofocas sobre seu casamento improvisado. De volta ao escritório, ela tentou se concentrar no projeto de Perdizes, mas sua mente vagava constantemente. A conversa com Cláudio havia revelado algo que ela não havia considerado. O casamento com Gabriel havia se tornado uma questão pública, e isso traria consequências que nenhum dos dois havia previsto. Por volta das 5 da tarde, quando a maioria dos funcionários já havia saído, Gabriel apareceu na mesa dela. Como foi o almoço? Complicado, ela admitiu. Encontrei um ex-colega da faculdade. Ele fez muitas perguntas sobre nosso casamento. Gabriel franziu a testa. Que tipo de perguntas? O tipo que deixa claro que as pessoas acham nossa história muito estranha. Ele puxou uma cadeira e se sentou ao lado dela, algo que nunca havia feito antes no escritório. Mariana, eu deveria ter pensado melhor nas consequências a longo prazo. Protegi você da humilhação imediata, mas talvez tenha apenas transferido o problema para o futuro. Não, ela disse rapidamente, não se arrependa do que fez. Eu prefiro lidar com fofocas do que com a humilhação que eu teria sentido naquela igreja. Gabriel a observou intensamente. Tem certeza? Tenho. E enquanto falava, Mariana percebeu que realmente estava certa. Por mais complicada que fosse a situação atual, ela era grata pela intervenção dele.
Gabriel, posso perguntar uma coisa? Sempre. Por que você nunca se casou? Quero dizer, você tem 38 anos, é bem-sucedido, atraente, deve ter tido oportunidades. Gabriel sorriu tristemente. Talvez porque sempre soube que quando encontrasse a pessoa certa, não haveria dúvidas. E até 3 anos, 2 meses e 15 dias atrás, eu não tinha encontrado essa pessoa. A simplicidade e sinceridade da resposta fizeram o coração de Mariana acelerar perigosamente. Gabriel, sei que é muito para processar, ele disse levantando-se. Mas queria que você soubesse que, para mim, aquele casamento pode ter sido inesperado, mas não foi falso. Ele se afastou, deixando Mariana sozinha, com pensamentos que se tornavam mais confusos a cada dia que passava. 1 mês havia se passado desde o casamento, e Mariana começava a perceber que sua vida havia se dividido em 2 mundos distintos. O mundo público, onde ela e Gabriel representavam o papel de casal recém-casado, e o mundo privado, onde eles ainda eram quase estranhos tentando navegar por uma situação impossível. A primeira situação que testou realmente sua capacidade de representar veio na forma de um convite elegante que chegou ao escritório numa manhã chuvosa de abril. Era para o jantar anual da Associação de Arquitetos de São Paulo, evento que Gabriel nunca perdia e onde sua presença como casal seria inevitavelmente notada. Você não precisa ir se não quiser, Gabriel disse quando mostrou o convite a ela, sentados em sua sala após uma reunião sobre o projeto de Perdizes. Posso inventar uma desculpa. Não, Mariana respondeu, surpreendendo a si mesma com a determinação na voz. Se vamos fazer isso pelos próximos meses, melhor fazê-lo direito. Gabriel a olhou com algo que poderia ser admiração. Tem certeza? Tenho. Mas vou precisar de um vestido novo. Podemos resolver isso, ele disse, e havia uma suavidade em sua voz que fez algo se mover no peito dela. 3 dias depois, Mariana se encontrou em uma das lojas mais elegantes do shopping Cidade Jardim, acompanhada por Gabriel e uma vendedora que tratava ambos com a deferência reservada a clientes muito importantes. A situação era surreal. Comprar um vestido para um evento social com um marido que não era realmente seu marido. Este ficaria perfeito na senhora, a vendedora disse, mostrando um vestido azul marinho de seda que Mariana achou lindo, mas cujo preço a fez engolir seco. É muito caro, ela sussurrou para Gabriel. Mariana, ele disse pacientemente, você é minha esposa. Deixe-me cuidar disso. A forma natural como ele disse, minha esposa, fez algo estranho acontecer no estômago dela. Por um momento, ela quase esqueceu que era apenas representação. O vestido era perfeito. Quando ela saiu do provador, Gabriel ficou em silêncio por tanto tempo que ela começou a se sentir desconfortável. Não gostou? Ela perguntou. Gostei, ele respondeu, a voz ligeiramente rouca. Gostei muito. A intensidade do olhar dele a fez corar, e ela rapidamente voltou para o provador para trocar de roupa, o coração batendo de forma irregular. Na noite do jantar, Gabriel passou para buscá-la em seu apartamento. Quando ela abriu a porta, ele ficou parado na soleira por um momento, usando um smoking impecável que o fazia parecer saído de uma revista de moda. Você está linda, ele disse simplesmente, mas havia algo em sua expressão que fez as palavras soarem como muito mais do que um cumprimento cortês. Obrigada, ela respondeu pegando a pequena bolsa de mão. Você também está muito elegante. No carro, durante o trajeto até o hotel onde seria o jantar, eles acertaram os últimos detalhes da representação. Há quanto tempo estamos casados? Gabriel perguntou, dirigindo pelas ruas iluminadas de São Paulo. 1 mês e 3 dias, Mariana respondeu automaticamente. E como nos conhecemos? Trabalhamos juntos há 3 anos, mas só assumimos o relacionamento recentemente. E por que decidimos nos casar tão rapidamente? Mariana hesitou. Porque, quando você encontra a pessoa certa, não há motivo para esperar. Gabriel a olhou rapidamente antes de voltar os olhos para o trânsito. Isso soou muito convincente. Bem, é o que você sempre diz, não é? É, ele concordou suavemente. É exatamente o que eu sempre digo. O Copacabana Palace estava deslumbrante naquela noite, com suas luzes douradas refletindo sobre o lago artificial dos jardins.
O salão de eventos estava cheio dos mais importantes arquitetos, engenheiros e empresários do setor de construção civil de São Paulo. Gabriel, um homem elegante de cabelos grisalhos, se aproximou deles assim que entraram. Finalmente vou conhecer a famosa esposa. Eduardo, Gabriel sorriu apertando a mão do homem. Esta é Mariana, minha mulher. Mariana, Eduardo Santana, um dos arquitetos mais respeitados do país. É um prazer conhecê-la, Mariana, Eduardo disse, beijando sua mão galantemente. Gabriel falava tanto de uma coordenadora brilhante que trabalhava com ele, mas nunca mencionou que vocês eram mais do que colegas. Gabriel sempre foi muito discreto com nossa vida pessoal, Mariana respondeu, sentindo Gabriel colocar a mão suavemente em suas costas, em um gesto que parecia natural, mas que enviou pequenos choques elétricos por sua espinha. A noite prosseguiu com uma série de apresentações similares. Mariana ficou impressionada com a facilidade com que Gabriel navegava pelas conversas sociais, sempre a incluindo naturalmente, sempre demonstrando orgulho ao apresentá-la. E ela, por sua vez, descobriu que representar o papel de esposa apaixonada estava se tornando perigosamente natural. Vocês fazem um casal lindo, comentou Patrícia Almeida, uma arquiteta renomada especializada em design sustentável. Se nota a química entre vocês. Gabriel sorriu e apertou suavemente a mão de Mariana. Mariana tem essa capacidade de me fazer querer ser uma pessoa melhor. A resposta foi tão espontânea, tão sincera, que Mariana o olhou surpresa. Ele não estava representando naquele momento. Estava sendo honesto. Durante o jantar, sentados à mesa principal devido à posição de Gabriel na associação, eles conversaram sobre arquitetura, sustentabilidade e os desafios do desenvolvimento urbano. Mariana ficou surpresa ao descobrir que Gabriel tinha opiniões muito progressistas sobre arquitetura social, algo que ela nunca havia percebido durante os 3 anos trabalhando para ele. Você nunca mencionou seu interesse em projetos habitacionais populares, ela comentou durante uma pausa na conversa da mesa. No escritório, preciso manter foco nos projetos que pagam as contas, Gabriel respondeu. Mas sempre tive vontade de fazer algo mais significativo. Por que nunca disse nada? Eu adoraria trabalhar em projetos assim. Gabriel a olhou intensamente. Talvez porque nunca tive a parceira certa para esse tipo de trabalho. A palavra parceira ficou suspensa entre eles, carregada de múltiplos significados. Após o jantar, houve dança. Gabriel a conduziu para a pista quando começaram a tocar uma música lenta, e Mariana se descobriu mais uma vez nos braços dele, como naquela primeira vez na recepção de casamento. Você está mais relaxada hoje, ele observou enquanto dançavam. Talvez porque não seja um casamento de emergência desta vez, ela respondeu, tentando manter o tom leve. Gabriel riu, um som baixo que ela sentiu através do peito dele. É uma melhoria significativa. Gabriel, ela disse, olhando para cima e encontrando seus olhos escuros. Posso fazer uma pergunta pessoal? Sempre. O que você falou para o Eduardo sobre eu te fazer querer ser uma pessoa melhor? Você estava representando? Gabriel parou de dançar por um momento, seus olhos procurando os dela. Não, nunca representaria sobre algo assim. O que isso significa? Significa que, nos últimos 3 anos, observar sua paixão pelo trabalho, sua integridade, a forma como você trata todas as pessoas com respeito, tudo isso me inspirou a reconsiderar minhas próprias prioridades. A honestidade na voz dele a desarrumou completamente. Gabriel, eu sei que isso complica as coisas, ele disse suavemente, voltando a se mover no ritmo da música. Mas você pediu honestidade. Eles terminaram a dança em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Mariana sentia como se estivesse no limite de um precipício emocional, sabendo que um passo em falso mudaria tudo entre eles. Na volta para casa, o silêncio no carro era carregado de tensão não resolvida. Gabriel parou em frente ao prédio dela, mas nenhum dos dois fez movimento para sair. Obrigada pela noite, Mariana disse finalmente. Foi agradável. Foi, Gabriel concordou. Mariana, posso te fazer uma pergunta agora? Claro. Como você consegue fazer isso parecer tão natural? Ser minha esposa? A pergunta a pegou desprevenida.
Eu não sei. Talvez porque você torne fácil. Gabriel se virou para ela no banco do motorista. O que isso significa? Significa que você é respeitoso, atencioso, inteligente. Significa que é fácil imaginar como seria se fosse real. As palavras saíram antes que ela pudesse censurá-las, e o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Mariana. Gabriel começou sua voz rouca. Eu deveria subir. Ela disse rapidamente, abrindo a porta do carro. Boa noite, Gabriel. Boa noite. Ela saiu do carro e caminhou rapidamente até a entrada do prédio, mas antes de entrar, olhou para trás. Gabriel ainda estava lá, observando-a. Mesmo na escuridão, ela podia sentir a intensidade de seu olhar. Em seu apartamento, Mariana se sentou na borda da cama, ainda vestindo o vestido azul marinho, tentando processar o que havia acontecido durante a noite. Não eram apenas as palavras que haviam trocado, mas a facilidade com que haviam representado um casal apaixonado. A forma como Gabriel a havia segurado durante a dança, a sinceridade em sua voz quando falou sobre ela, inspirá-lo a ser melhor, e principalmente a forma como seu próprio coração havia reagido a tudo isso. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era uma mensagem de Gabriel. Obrigado por uma noite perfeita. Ela ficou olhando para a tela por vários minutos antes de responder. Obrigada por me fazer sentir especial. A resposta veio quase imediatamente. Você é especial, Mariana. Sempre foi. Ela colocou o telefone de lado e se olhou no espelho do guarda-roupa. A mulher que a encarava de volta parecia diferente. Havia algo em seus olhos, um brilho que ela não via há muito tempo. Talvez fosse perigoso. Talvez fosse imprudente. Mas Mariana começava a suspeitar que estava se apaixonando pelo próprio marido. E o mais assustador de tudo, ela começava a suspeitar que talvez isso não fosse apenas consequência da proximidade forçada. Talvez fosse algo que havia estado adormecido durante todos aqueles anos, esperando a oportunidade certa para despertar. Na manhã seguinte, ela acordou com uma certeza que a assustou e a excitou ao mesmo tempo. Queria conhecer melhor o homem com quem havia se casado. Queria descobrir se o que estava sentindo era real ou apenas uma ilusão criada pelas circunstâncias extraordinárias de seu casamento. Mas também sabia que, se decidisse explorar esses sentimentos, não haveria volta. Os próximos 5 meses não seriam mais sobre sobreviver a um casamento de conveniência, mas sobre descobrir se poderiam construir algo verdadeiro sobre as fundações mais improváveis possíveis. A ligação chegou numa sexta-feira chuvosa, 2 semanas após o jantar da associação. Mariana estava revisando plantas no escritório quando seu celular tocou com um número desconhecido. Normalmente ignoraria, mas algo a fez atender. Alô? Mari. É o Tiago. A voz do ex-noivo a atingiu como um raio. Mariana quase derrubou o telefone, o coração disparando instantaneamente. Tiago? Ela sussurrou, olhando ao redor para ter certeza de que ninguém podia ouvir. Onde você está? Em Brasília. Mari, eu preciso falar com você. Pessoalmente. Tiago, você não pode simplesmente ligar depois de mais de 1 mês e... Eu sei que estraguei tudo. Ele a interrompeu, a voz desesperada. Sei que o que fiz foi imperdoável. Mas você precisa saber a verdade sobre por que eu fugi. Eu já sei sobre as dívidas, Mariana disse baixinho. A Carol me contou. Houve um silêncio do outro lado da linha. Então você entende por que eu não podia te envolver nisso. Entendo que você mentiu para mim durante 4 anos. Entendo que você teve problemas e escolheu me abandonar no altar ao invés de confiar em mim. Mari, por favor. Eu resolvi tudo. As dívidas estão pagas. Posso explicar tudo se você me der uma chance. Mariana fechou os olhos tentando lidar com a avalanche de emoções que a voz de Tiago despertava. Raiva, mágoa, confusão e algo mais. Uma nostalgia pelos 4 anos que haviam compartilhado, pelos planos que haviam feito juntos. Tiago, eu me casei. Eu sei, com seu chefe. Mari, nós 2 sabemos que esse casamento não é real. As palavras a atingiram como um tapa. O que você quer dizer com isso? Um casamento de última hora com um homem que você mal conhece, logo depois de ter sido abandonada no altar? Mari, você não precisa fingir comigo.
Sei que foi apenas para salvar as aparências. A raiva que Mariana havia sentido no dia do abandono voltou com força total. Você não sabe nada sobre minha vida, Tiago. Não mais. Sei que você ainda me ama. 4 anos não desaparecem assim, Mari. Encontra comigo, só uma vez. Se depois disso você disser que não quer me ver nunca mais, eu respeito. Tiago. O café onde a gente sempre ia na Vila Madalena. Domingo às 3 da tarde. Só me dá essa chance, Mari. Por favor. Ele desligou antes que ela pudesse responder. Mariana ficou segurando o telefone, as mãos tremendo ligeiramente. Sua mente era um turbilhão de pensamentos contraditórios. Tudo bem? A voz de Gabriel a fez se sobressaltar. Ela se virou e o viu parado atrás dela, franzindo a testa, preocupado. Quando havia chegado ali? Sim, tudo bem. Ela mentiu, guardando rapidamente o celular. Gabriel não pareceu convencido. Você ficou pálida. Aconteceu alguma coisa? Não, foi só um cliente com algumas reclamações. Ela odiou ter que mentir, mas não estava pronta para falar sobre a ligação de Tiago. Precisava processar primeiro, entender o que sentia antes de envolver Gabriel. Mariana! Gabriel se aproximou e segurou suavemente seu braço. Se há algo te incomodando, você pode me contar. Somos parceiros nisso tudo. A gentileza dele apenas intensificou sua confusão. Eu sei. Obrigada. Gabriel a observou por mais um momento, claramente querendo dizer algo mais, mas apenas assentiu e se afastou. O fim de semana passou como uma tortura para Mariana. Ela mudou de ideia sobre encontrar Tiago pelo menos 10 vezes. Na manhã de domingo, havia decidido não ir. Às 2 da tarde estava se arrumando. Às 2h30 estava no carro dirigindo para a Vila Madalena. O café era pequeno e aconchegante, com apenas 6 mesas e paredes decoradas com fotos antigas de São Paulo. Era onde ela e Tiago costumavam se encontrar nos primeiros meses de namoro, quando tudo era novo e cheio de possibilidades. Tiago já estava lá quando ela chegou, sentado na mesa do canto onde sempre se sentavam. Ele estava mais magro, com olheiras profundas e uma barba por fazer que o envelhecia. Quando a viu, seu rosto se iluminou com o sorriso que ela conhecia tão bem. Mari! Ele se levantou como se fosse abraçá-la, mas ela manteve distância, sentando-se na cadeira oposta. Você tem 10 minutos, ela disse firmemente, embora por dentro estivesse tremendo. Tiago se sentou e ficou em silêncio por um momento, apenas olhando para ela. Você está diferente, ele disse finalmente, mas madura. Tiago, você disse que queria explicar. Então explica. Ele suspirou profundamente. Começou há 2 anos. Alguns amigos me levaram a um cassino. Era só por diversão, você sabe. Apostas pequenas. Nada demais. Mariana o ouviu contar sobre como as apostas pequenas se tornaram maiores, como ele começou a apostar online, como as dívidas cresceram até ficarem incontroláveis. Sobre as ameaças que recebeu na semana do casamento, sobre o medo de que machucassem ela se ele não desaparecesse. Por que você não me contou? Ela perguntou quando ele terminou. Nós íamos nos casar, Tiago. Eu tinha o direito de saber. Porque tinha vergonha. Porque sabia que você ficaria desapontada comigo. Porque achei que conseguiria resolver sozinho. E resolveu? Sim. Vendi o apartamento, o carro, tudo que tinha. Paguei tudo. Comecei terapia para o vício em jogos. Ele estendeu a mão sobre a mesa, tentando tocar a dela, mas Mariana recuou. Mari, eu mudei. Sei que não mereço, mas quero uma segunda chance. Mariana olhou para o homem à sua frente, tentando conciliar suas lembranças com a pessoa que estava ali. Tiago, você me abandonou no pior momento da minha vida. Me deixou sozinha no altar, sendo humilhada na frente de 200 pessoas. E eu vou me arrepender disso pelo resto da vida, ele disse, os olhos se enchendo de lágrimas. Mas você me conhece, Mari. Sabe quem eu realmente sou. Não, ela disse, surpreendendo a si mesma com a firmeza na voz. Eu achava que conhecia. Mas o homem que eu conhecia nunca teria me mentido por 2 anos. Nunca teria fugido quando as coisas ficaram difíceis. E esse homem com quem você se casou? Tiago perguntou, uma pontada de amargura na voz. Você realmente o conhece? Ou foi apenas uma decisão desesperada?
A pergunta atingiu exatamente no ponto que Mariana havia evitado pensar. Isso não te diz respeito mais. Diz sim, porque eu te amo. Ainda te amo, Mari. E sei que você ainda sente algo por mim. Mariana se levantou abruptamente. Não posso fazer isso, Tiago. Não posso sentar aqui e fingir que podemos voltar atrás no tempo. Não estou pedindo para voltar atrás. Estou pedindo para recomeçar. Eu sou uma mulher casada agora, com um homem que você não ama. As palavras ficaram suspensas no ar como uma acusação. Mariana olhou para Tiago, para o homem que havia amado por 4 anos, e se deu conta de algo surpreendente. Ela não sentia mais aquela dor aguda que sentia semanas atrás. A raiva ainda estava lá, e a mágoa, mas a dor do amor perdido havia diminuído. Tiago, mesmo se eu não estivesse casada, não sei se conseguiria confiar em você novamente. Mari, não. Você teve sua chance de me contar a verdade, de me incluir em sua vida quando as coisas ficaram difíceis. Escolheu me deixar de fora, escolheu mentir, e depois escolheu fugir. Ela pegou a bolsa e se dirigiu para a saída, mas Tiago a seguiu. Mari, espera. Por favor, só pensa no que eu disse. Se mudares de ideia, não vou mudar, ela disse, virando-se para encará-lo uma última vez. Tiago, eu te perdoo pelo que você fez. Entendo que você estava com medo e desesperado, mas perdoar não significa esquecer, e não significa que podemos voltar ao que éramos. Ela saiu do café e caminhou rapidamente até seu carro, as mãos tremendo enquanto procurava as chaves na bolsa. O encontro havia durado apenas 20 minutos, mas parecia que havia durado horas. No carro ela ficou sentada por vários minutos, tentando processar o que havia acontecido. Tiago parecia sinceramente arrependido, parecia ter mudado, mas quando ela olhava para ele, não sentia mais aquela conexão avassaladora que sentira por 4 anos. Ao invés disso, se descobriu comparando-o com Gabriel. A forma como Gabriel a tratava com respeito constante, como ele nunca a havia mentido, mesmo quando a verdade era complicada. Como ele havia ficado ao seu lado quando ela mais precisava, ao invés de fugir. O telefone tocou, e por um momento ela temeu que fosse Tiago novamente. Mas era Gabriel. Oi, ela atendeu, tentando manter a voz normal. Oi, desculpa incomodar no fim de semana, mas você deixou algumas plantas do projeto de perdizes na mesa e o cliente quer algumas alterações para amanhã cedo. Posso passar aí em casa para te entregar? Na verdade, ela disse impulsivamente, você quer tomar um café? Posso encontrar você em algum lugar. Houve uma pausa. Claro. Onde? Eles se encontraram em uma cafeteria na Faria Lima, um lugar neutro que nenhum dos dois frequentava habitualmente. Gabriel chegou alguns minutos depois dela, vestindo jeans e uma camisa polo azul que o fazia parecer mais jovem e acessível. Aqui estão as plantas, ele disse entregando uma pasta. O cliente quer modificar a área da piscina. Obrigada. Ela pegou a pasta, mas não a abriu. Gabriel, posso te perguntar uma coisa? Sempre. Por que você nunca se casou antes? E não me venha com aquela resposta sobre não ter encontrado a pessoa certa. Quero saber de verdade. Gabriel ficou em silêncio por um momento, mexendo no café que havia pedido. Quer a resposta honesta ou a resposta diplomática? Honesta. Sempre honesta. Porque sou difícil de amar, ele disse simplesmente. Sou workaholic. Tenho problemas com intimidade emocional e uma tendência a me isolar quando as coisas ficam complicadas. As poucas mulheres que se interessaram por mim eventualmente se cansaram de competir com minha empresa pela minha atenção. A honestidade brutal da resposta a surpreendeu. Gabriel, e também porque, ele continuou, depois que você começou a trabalhar para mim, nenhuma outra mulher me interessou realmente. É difícil se interessar por alguém quando você já sabe quem você quer. O coração de Mariana fez algo estranho em seu peito. Por que está me contando isso? Porque você parece preocupada com alguma coisa desde sexta-feira. E achei que talvez precisasse ouvir que há alguém que não vai sair correndo quando as coisas ficarem difíceis. As palavras dele eram tão diferentes das que Tiago havia dito algumas horas antes. Onde Tiago havia se desculpado pelo passado,
Gabriel estava prometendo um futuro. Onde Tiago havia falado sobre amor, Gabriel estava falando sobre comprometimento. Gabriel, ela disse suavemente, o Tiago me ligou. Ele quer uma segunda chance. Gabriel ficou completamente imóvel, apenas observando-a. E você? Quer dar uma segunda chance a ele? Eu não sei. Até algumas horas atrás eu achava que sim. Afinal, nós tínhamos história, tínhamos planos. E agora? Agora estou confusa. Porque quando eu olho para ele, não sinto mais o que costumava sentir. E quando olho para você... Ela parou corando. O que você sente quando olha para mim? Gabriel perguntou suavemente. Mariana respirou fundo, sabendo que sua resposta mudaria tudo entre eles. Sinto que posso confiar em você. Sinto que você me vê realmente, não apenas como uma fantasia do que eu poderia ser. E sinto que talvez pela primeira vez na vida, estou conhecendo um homem que não vai fugir quando eu precisar dele. Gabriel estendeu a mão sobre a mesa e desta vez ela não recuou. Quando ele entrelaçou os dedos com os dela, foi como se um circuito elétrico se fechasse. Mariana, ele disse, se você quiser tentar fazer isso funcionar de verdade, nosso casamento... Eu gostaria muito de tentar também. Ela olhou para os olhos escuros dele, vendo sinceridade e esperança e algo que poderia ser amor. Mesmo sabendo como sou complicada, mesmo sabendo que ainda estou tentando entender meus próprios sentimentos, especialmente por isso, Gabriel sorriu. Relacionamentos de verdade são complicados. E eu prefiro complicado e real do que simples e falso. Mariana sorriu de volta, sentindo como se um peso enorme tivesse saído de seus ombros. Então, queremos tentar fazer isso dar certo? Sim, Gabriel respondeu sem hesitar. Quero muito. E pela primeira vez, desde que haviam se casado, Mariana sentiu que talvez eles pudessem construir algo verdadeiro sobre as fundações mais improváveis de todas. As 3 semanas que se seguiram à conversa na cafeteria foram as mais estranhas e maravilhosas da vida de Mariana. Estranha porque ela estava literalmente aprendendo a namorar o próprio marido. E maravilhosas porque cada dia trazia novas descobertas sobre Gabriel que a faziam questionar como havia passado 3 anos trabalhando ao lado dele sem perceber quem ele realmente era. Tudo começou com pequenas mudanças. Gabriel passou a almoçar com ela no escritório, não na sala dele, mas na pequena área de descanso onde os funcionários se reuniam. Eles começaram a compartilhar detalhes sobre seus projetos pessoais. Ela ficou sabendo sobre seu interesse em arquitetura social, ele descobriu sobre seus desenhos de casas sustentáveis que ela fazia nas horas vagas. Você deveria mostrar estes para mim, Gabriel disse numa tarde de maio, observando alguns esboços que ela havia deixado escapar da pasta. São brilhantes. São apenas ideias, Mariana respondeu corando. Nada profissional. Mariana, olha para mim. Ele disse suavemente, fazendo-a erguer os olhos dos papéis. Você tem um talento extraordinário. Para de diminuir sua capacidade. Era o tipo de encorajamento que Tiago nunca havia oferecido. Na verdade, Mariana se deu conta de que Tiago raramente demonstrara interesse real em seu trabalho, tratando-o mais como um emprego temporário, até que se casassem e tivessem filhos. As mudanças se estenderam além do escritório. Gabriel começou a aparecer em seu apartamento nos finais de semana, primeiro com a desculpa de trazer documentos de trabalho, depois simplesmente para passar tempo juntos. Eles cozinhavam juntos, assistiam filmes, conversavam por horas sobre tudo e nada. Você sabe cozinhar de verdade, Mariana observou num sábado à tarde, observando Gabriel preparar um risoto que cheirava divinamente. Minha mãe insistiu que eu aprendesse, ele respondeu, mexendo o arroz com movimentos precisos. Dizia que um homem que depende de outras pessoas para se alimentar nunca é verdadeiramente independente. Onde ela está agora? Morreu há 5 anos. Câncer. Gabriel parou de mexer por um momento. Ela teria gostado muito de você. Como pode ter certeza? Porque ela sempre dizia que eu precisava encontrar uma mulher que me desafiasse intelectualmente e que tivesse os pés no chão ao mesmo tempo. Ele sorriu. Você faz as 2 coisas. Foi nesse momento que Mariana percebeu que estava se apaixonando por Gabriel de forma irreversível. Não era a paixão adolescente que havia sentido por Tiago, toda drama e intensidade.
Era algo mais profundo, mais sólido, construído sobre respeito mútuo, admiração e uma conexão genuína que crescia a cada dia. A primeira vez que eles se beijaram de verdade, não por causa de uma representação pública, foi numa noite de terça-feira. Mariana havia ficado até tarde no escritório trabalhando em um projeto, e Gabriel havia ficado também, oficialmente para finalizar alguns contratos, mas na prática para fazer-lhe companhia. Você deveria ir para casa, ele disse por volta das 10 da noite, aparecendo na mesa dela com 2 xícaras de café. Você também deveria, ela respondeu, aceitando o café gratefully. Não precisa ficar por minha causa. E se eu quiser ficar? A pergunta, feita com voz suave, fez Mariana olhar para ele. Gabriel estava apoiado na mesa dela, mais próximo do que habitualmente ficavam no escritório. Havia algo diferente em sua expressão, uma intensidade que fez o coração dela acelerar. Gabriel... Mariana, ele disse tocando suavemente seu rosto. Posso te beijar? De verdade desta vez. Em resposta, ela se levantou e se aproximou dele. Quando suas bocas se encontraram, foi como se tudo finalmente fizesse sentido. O beijo foi suave no início, quase hesitante, mas depois se aprofundou com uma paixão que havia sido reprimida por semanas. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego. Isso foi... Mariana começou. Há quanto tempo você estava pensando em fazer isso? Gabriel perguntou, as mãos ainda em seu rosto. Semanas, ela admitiu. E você? Anos, ele respondeu simplesmente, fazendo o coração dela saltar. Nas semanas seguintes, eles começaram a passar mais noites juntos, alternando entre o apartamento dela e a casa dele. Não dormiam no mesmo quarto ainda. Ambos sentiam que era importante respeitar o ritmo natural das coisas, mas acordavam na mesma casa, tomavam café da manhã juntos, dividiam o jornal dominical. Era durante uma dessas manhãs de domingo que Vera Lúcia ligou com um anúncio que fez Mariana quase derrubar a xícara de café. Filha, decidi fazer uma visita. Vou aí na semana que vem. Mãe, agora não é uma boa hora. Mariana, faz 2 meses que você se casou e eu ainda não tive uma conversa decente com meu genro. Não aceito não como resposta. Gabriel, que estava lendo o jornal na mesa da cozinha, ergueu os olhos quando ouviu a palavra genro. Mariana fez uma careta e assentiu, indicando que sim, era sobre ele. Mãe, o Gabriel é muito ocupado. Então ele que se desocupe. Estou chegando na quinta-feira e vou ficar até domingo. E quero que vocês venham me buscar no aeroporto, juntos. Após desligar, Mariana olhou para Gabriel com expressão de pânico. Minha mãe vem aí. Ela quer te conhecer direito. Gabriel sorriu. E qual é o problema? Gabriel, ela vai fazer 1000 perguntas. Vai querer saber tudo sobre nosso relacionamento, nossos planos, nossa lua de mel que nunca aconteceu. Mariana, acalma. Eu gostei da sua mãe no casamento. Tenho certeza de que vamos nos dar bem. Você não entende. Minha mãe é... intensa. Ela vai tentar descobrir se somos realmente felizes juntos. Gabriel se levantou e segurou as mãos dela. E somos realmente felizes juntos? A pergunta a fez parar de se preocupar com sua mãe por um momento. Sim, acho que sim. Então não há problema, vamos ser nós mesmos com ela. Quinta-feira chegou mais rápido do que Mariana gostaria. Eles foram buscar Vera Lúcia no aeroporto de Congonhas, Gabriel dirigindo com calma, enquanto Mariana mexia nervosamente as mãos no banco do passageiro. Para de se preocupar, Gabriel disse suavemente. Vai dar tudo certo. Vera Lúcia apareceu na área de desembarque carregando uma mala pequena e um sorriso que iluminou o rosto quando os viu. Gabriel foi imediatamente abraçá-la, gesto que claramente a surpreendeu e agradou. Gabriel, como é bom te ver novamente. E fora daquelas circunstâncias malucas do casamento. O prazer é meu, dona Vera. Como foi a viagem? No caminho de volta para o apartamento de Mariana, onde Vera ficaria hospedada, Gabriel conversou naturalmente com a mãe dela sobre Campos do Jordão, sobre a aposentadoria dela da costura, sobre os vizinhos que ela havia deixado cuidando das plantas. Ele é muito educado, Vera sussurrou para Mariana quando Gabriel parou em um posto para abastecer. E bonito também. Bem melhor que aquele outro. Mãe, o que foi?
É verdade. O Tiago sempre me pareceu meio fraco, sem personalidade. Este aqui tem presença. Durante o jantar naquela noite, na casa de Gabriel, ele havia insistido em cozinhar para elas. Vera Lúcia fez exatamente as perguntas que Mariana havia temido. Então, Gabriel, conta para mim como vocês se apaixonaram. Minha filha sempre foi muito reservada sobre a vida pessoal. Gabriel e Mariana trocaram olhares rápidos. Eles haviam combinado de ficarem o mais próximo possível da verdade. Foi gradual. Gabriel respondeu pensativamente. Trabalhávamos juntos há 3 anos, mas sempre mantivemos distância profissional. Até que um dia percebi que estava esperando ansiosamente pelas reuniões só para vê-la. E você, filha? Quando percebeu que estava interessada nele, Mariana hesitou. A verdade era que havia percebido muito recentemente, mas não podia falar isso. Acho que sempre houve algo, ela disse cuidadosamente. Uma tensão, uma conexão que eu tentava ignorar por causa do trabalho. E por que se casaram tão rápido? Não que eu esteja reclamando, mas foi bem súbito. Gabriel sorriu. Dona Vera, quando você tem certeza sobre algo, por que esperar? Eu sabia que queria construir uma vida com Mariana. Não via motivo para protelar. A resposta pareceu satisfazer Vera, que sorriu aprovadoramente. Mas foi na manhã de sexta-feira que a visita tomou um rumo inesperado. Mariana havia saído cedo para ir à padaria, deixando Gabriel e sua mãe tomando café sozinhos. Quando voltou, os encontrou em uma conversa séria na cozinha. Do que vocês estão falando? Ela perguntou, notando a expressão preocupada de sua mãe. Gabriel estava me contando sobre as circunstâncias do casamento de vocês. Vera disse suavemente. O coração de Mariana parou. O quê? Mariana, Gabriel se levantou. Eu contei para sua mãe a verdade. Que verdade? Mas mesmo perguntando, ela já sabia. Sobre o Tiago te abandonar. Sobre eu ter aparecido para te ajudar. Sobre como nosso casamento começou. Mariana se sentiu tonta. Gabriel, por quê? Vera Lúcia se aproximou da filha. Filha, ele me contou porque eu perguntei diretamente se vocês se casaram por amor. E ele disse que se casaram por compaixão, mas que agora estão se descobrindo por amor. Mãe, eu posso explicar. Não precisa explicar nada, Vera disse firmemente. Gabriel, pode nos dar um minutinho sozinhas? Após Gabriel sair da cozinha, Vera segurou as mãos da filha. Mari, em 58 anos de vida, eu aprendi que não importa como um relacionamento começa, importa onde ele vai dar. E olhando para vocês dois, vejo 2 pessoas que se respeitam, se admiram e estão genuinamente felizes juntas. Mas, mãe, nós mentimos para você. Vocês protegeram minha filha do que poderia ter sido a pior humilhação da vida dela. E agora estão tentando construir algo real sobre isso. Vera sorriu. Filha, o Gabriel te ama. Pode ser que tenha começado como amizade ou admiração, mas agora é amor. Qualquer pessoa com olhos pode ver isso. Como você pode ter certeza? Porque quando eu perguntei se ele te amava, ele não disse que sim imediatamente. Ele ficou em silêncio por 1 minuto inteiro, como se estivesse realmente pensando, e depois disse, Dona Vera, eu a amo mais do que achei que fosse possível amar alguém, e vou passar o resto da vida tentando merecer o que ela me deu, uma segunda chance de ser feliz. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Mariana. Ele disse isso mesmo? Disse. E também disse que se você decidir que não consegue fazer isso funcionar, ele vai respeitar e ajudar você a recomeçar, mesmo que isso signifique perdê-la. Mariana correu para a sala, onde Gabriel estava parado na janela, olhando para a rua. Ele se virou quando a ouviu chegar. Você contou tudo para ela, Mariana disse. Sim, não consegui mentir para sua mãe, Mari. Ela merece saber quem realmente é o homem que se casou com a filha dela. E se ela tivesse ficado brava? Se ela tivesse exigido que nos divorciássemos? Gabriel sorriu tristemente. Então eu teria respeitado o desejo dela, porque no fim das contas, quero o que é melhor para você, mesmo que não seja eu. Mariana se aproximou dele, o coração transbordando com sentimentos que finalmente conseguia nomear claramente. Gabriel, ela disse suavemente, eu te amo. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles. Gabriel a olhou como se não conseguisse acreditar no que havia ouvido. Você tem certeza? Ele perguntou.
Tenho certeza. Te amo pelo homem que você é, pela forma como me trata, pela honestidade que você tem até mesmo quando é difícil. Ela tocou o rosto dele. Te amo porque você me salvou quando eu mais precisava e porque agora está me ajudando a descobrir quem eu realmente sou. Gabriel a puxou para seus braços e a beijou com uma intensidade que fez o mundo desaparecer ao redor deles. Quando se separaram, ambos tinham lágrimas nos olhos. Eu te amo tanto, Gabriel murmurou contra sua testa. Tanto que às vezes me assusta. Então somos dois assustados. Mariana riu entre as lágrimas. E foi assim na sala da casa de Gabriel, com a mãe dela na cozinha fingindo não estar ouvindo, que Mariana finalmente admitiu para si mesma que havia encontrado algo que nem sabia que estava procurando. Um amor maduro, baseado no respeito e na admiração mútuos, que havia crescido silenciosamente até se tornar a coisa mais importante de sua vida. 3 meses depois da visita de Vera Lúcia, Mariana acordou numa manhã de agosto com a sensação de que sua vida havia finalmente encontrado seu rumo natural. Ela estava na casa de Gabriel agora. Eles haviam decidido que não fazia sentido manter 2 lares quando passavam todas as noites juntos. E o cheiro de café recém-feito vinha da cozinha, indicando que ele já estava acordado. Encontrou Gabriel na cozinha, vestindo apenas uma camiseta e calça de pijama, preparando o café da manhã enquanto lia algo em seu tablet. A cena era tão doméstica, tão naturalmente íntima, que Mariana se perguntou como havia levado tanto tempo para perceber que era exatamente isso que sempre havia procurado. Bom dia, senhora Moreira. Ele disse sem levantar os olhos, mas com um sorriso brincando em seus lábios. Bom dia, senhor Moreira. Ela respondeu, abraçando-o por trás e beijando seu pescoço. O que está lendo que é tão interessante? Na verdade, é sobre nós dois. Gabriel se virou em seus braços, a expressão ficando mais séria. Mariana, preciso te mostrar uma coisa. Ele colocou o tablet na mesa da cozinha. Era um artigo da revista Construção e Negócios com o título O Casal de Arquitetos, que está revolucionando a habitação popular em São Paulo. Mariana pegou o tablet, os olhos arregalando conforme lia. O artigo falava sobre o projeto que eles haviam desenvolvido juntos nas últimas semanas. Um complexo habitacional sustentável para famílias de baixa renda, e como sua abordagem inovadora havia chamado a atenção de investidores e órgãos governamentais. Gabriel, eles estão falando sobre nós como se fôssemos uma dupla profissional estabelecida. É porque somos, ele disse suavemente. Mari, aquele projeto que você desenvolveu há meses, consegui apresentá-lo para alguns investidores. Eles querem financiar a construção do primeiro complexo. Mariana quase deixou o tablet cair. Você está falando sério? Completamente sério. Mas há uma condição. Qual? Eles querem que seja nossa empresa. Nossa. Juntos. O coração de Mariana começou a bater mais rápido. O que isso significa exatamente? Gabriel segurou as mãos dela. Significa que quero te fazer sócia da empresa. 50%. Significa que quero construir não apenas uma vida pessoal contigo, mas também uma profissional. Gabriel, eu não sei o que dizer. Não precisa responder agora. Pensa com calma. Mas Mari, trabalhando contigo nesses últimos meses, vi algo que eu nunca tinha visto antes. Propósito real. Você me fez lembrar por que escolhi a arquitetura em primeiro lugar. Antes que Mariana pudesse responder, o telefone de Gabriel tocou. Era Beatriz, sua assistente, e pela expressão dele ao atender, algo estava errado. O que foi? Mariana perguntou quando ele desligou. Problema no escritório. Um dos nossos maiores clientes quer cancelar o contrato. Diz que não se sente confortável trabalhando com uma empresa onde os sócios são casados. A realidade atingiu Mariana como um balde de água fria. Por causa de nós? Aparentemente. Ele acha que nossa situação compromete nossa profissionalidade. No escritório, 1 hora depois, eles enfrentaram uma das conversas mais difíceis desde que se casaram. O cliente, um empresário conservador chamado Ronaldo Tavares, foi direto ao ponto. Gabriel, você sabe que respeito seu trabalho, mas essa situação com sua esposa é desconfortável. Como posso ter certeza de que as decisões comerciais não estão sendo influenciadas por questões pessoais?
Gabriel manteve a calma, mas Mariana podia ver a tensão em seus ombros. Senhor Tavares, Mariana é uma profissional excepcional. Nossas decisões são sempre baseadas em critérios técnicos. Mas vocês se casaram de forma muito repentina. As pessoas comentam. Isso não é bom para a imagem da minha empresa. Mariana sentiu a raiva crescendo. Senhor Tavares, com todo respeito, nossa vida pessoal não interfere na qualidade do nosso trabalho. Minha cara, você não entende. Há rumores de que seu casamento foi arranjado para encobrir algum escândalo. A acusação ficou suspensa no ar como uma bomba prestes a explodir. Gabriel se levantou lentamente. Senhor Tavares, acredito que nossa reunião terminou aqui. Gabriel, pensa bem. Esse contrato vale 2 milhões de reais. E nossa integridade vale muito mais que isso. Após o cliente sair, batendo a porta, Gabriel e Mariana ficaram em silêncio na sala de reuniões. Gabriel, talvez ele tenha razão, Mariana disse finalmente. Talvez nossa situação realmente comprometa a empresa. Não, Gabriel respondeu firmemente. Não vamos permitir que pessoas preconceituosas ditem como vivemos nossas vidas. Mas e se mais clientes pensarem como ele? E se perdemos a empresa por minha causa? Gabriel se aproximou dela, segurando seu rosto entre as mãos. Mariana, escuta bem. Prefiro ter uma empresa menor com você do que um império sozinho. E se alguns clientes não conseguem lidar com o fato de que somos casados e trabalhamos juntos, então não são os clientes que queremos. Naquela mesma tarde, algo inesperado aconteceu. Beatriz entrou na sala de Gabriel com uma expressão excitada. Senhor Moreira, a prefeitura ligou. Querem uma reunião amanhã sobre o projeto habitacional. E a revista Arquitetura Hoje quer fazer uma matéria de capa sobre vocês dois. Gabriel e Mariana trocaram olhares surpresos. Uma matéria sobre nós? Mariana perguntou. Sobre o casal de arquitetos que está revolucionando a habitação social em São Paulo. Beatriz leu de suas anotações. Eles querem falar sobre como vocês combinam vida pessoal e profissional, sobre o projeto inovador, sobre serem referência para outros casais que trabalham juntos. Interessante como as perspectivas podem mudar, Gabriel comentou ironicamente. Na reunião da prefeitura no dia seguinte, eles se encontraram diante de 5 secretários municipais interessados em implementar seu projeto de habitação popular em 3 diferentes regiões da cidade. A proposta de vocês é exatamente o que São Paulo precisa, disse a secretária de Habitação. Sustentável, economicamente viável e socialmente responsável. E o fato de vocês trabalharem em parceria como casal traz uma perspectiva única, acrescentou o secretário de Desenvolvimento Urbano. Vocês conseguem pensar tanto na funcionalidade quanto na qualidade de vida familiar dos projetos. Mariana olhou para Gabriel, vendo o orgulho em seus olhos. Era exatamente o oposto do que haviam enfrentado no dia anterior. 2 semanas depois, a matéria da revista foi publicada. A foto de capa mostrava eles dois analisando plantas arquitetônicas, lado a lado, com o título Amor e Arquitetura, como o casal Moreira está mudando São Paulo. O artigo contava sua história, obviamente uma versão editada, como um exemplo de como parcerias pessoais e profissionais podem criar soluções inovadoras para problemas sociais. É estranho ver nossa vida impressa assim, Mariana comentou, folheando a revista na mesa da cozinha. É estranho, mas também é real, Gabriel respondeu. Mari, todos esses meses eu fiquei preocupado se estávamos forçando algo que não era natural. Mas olhando para tudo isso, para o que construímos juntos, o que você está pensando? Gabriel se levantou e foi até a gaveta da cozinha, voltando com uma pequena caixa de veludo azul marinho. O coração de Mariana parou. Gabriel, Mariana! Ele se ajoelhou ao lado da cadeira dela. Eu sei que já somos casados. Sei que pode parecer estranho, mas quero fazer isso direito desta vez. Ele abriu a caixa, revelando um anel de diamante simples e elegante. Mariana Oliveira Santos, você aceita se casar comigo? De novo? Desta vez por amor, desta vez com planos, desta vez para valer. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Mariana. Gabriel, você é louco. Louco por você. Então qual é a resposta? Sim,
Ela disse entre lágrimas e risos. Sim, eu aceito me casar contigo de novo. Gabriel deslizou o anel em seu dedo, ao lado da aliança simples que ela usava desde aquele dia na igreja, meses atrás. Depois a puxou para seus braços e a beijou como se fosse a primeira vez. Quando? Ela perguntou quando se separaram. Que tal no nosso aniversário de 6 meses? Em dezembro? Perfeito. A cerimônia aconteceu numa manhã ensolarada de dezembro, na mesma igreja onde tudo havia começado, mas desta vez tudo era diferente. Havia apenas 20 pessoas, família próxima e amigos íntimos. Vera Lúcia estava na primeira fileira, radiante, ao lado de alguns colegas do escritório que se tornaram amigos verdadeiros. Carol estava lá como madrinha, desta vez genuinamente emocionada, ao invés de confusa. Finalmente um casamento onde eu não preciso me preocupar se a noiva vai mudar de ideia. Ela brincou durante os preparativos. Padre João Miguel, que havia sido informado sobre toda a situação, sorriu quando os viu se aproximar do altar. É a primeira vez em 40 anos de sacerdócio que celebro um casamento entre pessoas que já são casadas, ele comentou baixinho, fazendo todos rirem. Desta vez, quando trocaram votos, as palavras eram deles próprios. Gabriel, Mariana disse, segurando as mãos dele. Você me salvou quando eu mais precisava, mas mais importante, você me ensinou que o amor verdadeiro é aquele que cresce dia após dia, construído sobre respeito, admiração e companheirismo. Prometo ser sua parceira na vida e no trabalho, hoje e sempre. Mariana, Gabriel respondeu, a voz emocionada, você me mostrou que todas as minhas conquistas profissionais não significavam nada sem alguém para dividi-las. Você trouxe propósito para minha vida e amor para meu coração. Prometo te amar e apoiar em todas as suas ambições. Prometo ser o homem que você merece, hoje e sempre. Quando o padre os declarou marido e mulher novamente e eles se beijaram, foi como se todo o período de incerteza dos últimos meses finalmente chegasse ao fim. Na pequena recepção no jardim da casa de Gabriel, enquanto os convidados conversavam animadamente sobre os projetos futuros do casal, Mariana se afastou por um momento para observar a cena. Não está arrependida, está? Gabriel apareceu ao seu lado, seguindo seu olhar. Nunca estive tão certa de alguma coisa na vida, ela respondeu, apoiando-se em seu braço. Gabriel? Obrigada por ter aparecido naquela igreja. Obrigado por ter me deixado aparecer. 6 meses depois, eles estavam no local da construção do primeiro complexo habitacional do projeto deles, observando as primeiras famílias se mudando para seus novos lares. O projeto havia se tornado um modelo para outras cidades, e eles haviam recebido convites para apresentá-lo em congressos internacionais. Conseguimos, Mariana disse, observando uma criança correndo pelo playground que haviam projetado especialmente para o complexo. Conseguimos, Gabriel concordou, passando o braço ao redor dela. E agora? Agora, Gabriel sorriu. Temos o resto das nossas vidas para descobrir do que mais somos capazes juntos. Mariana olhou para o anel de diamante que brilhava ao lado da aliança simples em seu dedo, símbolos de 2 promessas, uma feita em desespero, outra feita em amor. Ambas igualmente verdadeiras, ambas igualmente importantes para a história deles, porque às vezes os melhores finais começam com os piores começos. E às vezes, quando o universo fecha uma porta, ele não apenas abre uma janela, ele reconstrói a casa inteira. Na última noite antes de partirem para sua primeira viagem internacional para apresentar o projeto, eles estavam na varanda da casa, observando as luzes de São Paulo se estendendo até o horizonte. Tem uma coisa que eu nunca te perguntei, Mariana disse aconchegada contra Gabriel. O quê? Se você pudesse voltar no tempo, mudaria alguma coisa sobre aquele dia na igreja? Gabriel ficou em silêncio por um longo momento, considerando a pergunta. Mudaria apenas uma coisa, ele disse finalmente. O quê? Teria tido coragem de te convidar para sair 3 anos antes. Assim você nunca teria chegado ao ponto de se casar com outra pessoa. Mariana riu. Sabe que é engraçado? Eu também não mudaria nada, porque acho que precisávamos passar por tudo isso para chegar onde estamos. Precisávamos aprender que amor verdadeiro não é apenas paixão, é escolha.
E eu te escolho, Gabriel. Todos os dias eu te escolho. E eu te escolho de volta, ele respondeu beijando o topo de sua cabeça. Hoje, amanhã e por todos os dias que nos restarem. E assim, sob as estrelas de São Paulo, Mariana e Gabriel Moreira se preparam para enfrentar o futuro juntos, sabendo que haviam encontrado não apenas o amor, mas a parceria completa que ambos haviam procurado por toda a vida. O que havia começado como uma salvação desesperada no altar havia se transformado na história de amor mais improvável e mais verdadeira de suas vidas. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Mariana e Gabriel os tenha tocado profundamente e mostrado que, às vezes, os maiores amores surgem das situações mais inesperadas. Esta jornada de descoberta, superação e amor verdadeiro nos ensina que nunca é tarde para recomeçar e que os melhores relacionamentos são construídos sobre bases sólidas de respeito mútuo e companheirismo. Para continuar essa viagem emocional repleta de histórias que exploram os mistérios do coração humano, preparamos uma playlist especial com narrativas igualmente cativantes que vocês podem encontrar clicando no link à sua esquerda. Se esta história os emocionou, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e deixar seu like neste vídeo. Todos os dias trazemos histórias únicas que mergulham na complexidade dos relacionamentos e na beleza dos recomeços. Não percam nossos próximos conteúdos e nos contem nos comentários qual foi o momento que mais os marcou na história de Mariana e Gabriel. Até a próxima aventura emocional.